Estamos aqui hoje para falar sobre um tema bastante importante na nossa vida, que é a constância. Então, quando a gente observa a natureza, nós podemos observar as estações do ano, por exemplo, né, que são constantes, sempre existem as estações, dependendo da região do planeta, ela funciona de uma forma ou de outra. Temos aí algumas variantes aí de interferências no planeta que mudam um pouco a intensidade das estações, né? Temperatura, nível de chuva e tudo mais. Então, mas a frequência em si das estações, elas continuam, né? Então, nós temos várias coisas na nossa vida que nós podemos observar esse aspecto da constância, né? Nós temos também, continuando ainda na natureza, nós temos a constância do dia e da noite, né? Então nós sabemos que sempre aquele dia vai repetir, né? O sol nunca vai falhar com você, mesmo que a noite pode estar, melhor, mesmo que o dia pode estar nublado, você pode saber, né? A gente sabe que o sol está ali, garantido do outro lado da nuvem, né? Então o dia, a noite também estão sempre constantes. Existe todos os ciclos da natureza, como a reprodução dos animais, como a reprodução das plantas, dos vegetais, eles também são cíclicos, são constantes. Então, nasce, cresce, amadurece, dá floração, frutos e morre, e assim vai. Nós, seres humanos, também temos essa constância dentro de nós, porque imagina se o seu coração não fosse constante, se ele chegasse num dia entre um feriado, vamos supor, um feriado de uma quinta-feira, aí, aí chega na sexta-feira, seu coração fala assim, poxa vida, uma sexta-feira aqui bem, podia dar uma emendadinha para o sábado, né? Aí seu coração resolve dar uma pausa, né? Então, vai ser a última pausa da vida, né? Então, veja que no nosso corpo, né, nesse aparelho aqui, também existem as funções, vários sistemas que funcionam constantemente. Existe uma constância. E quando existe essa constância, o que proporciona essa constância? Quando há uma constância, você pode estar construindo algo, desenvolvendo algo, você pode estar criando algo, você pode estar inovando algo, ou você pode, no inverso, na dualidade, você pode estar destruindo algo, numa constância, você pode estar se prejudicando com alguma coisa, você pode estar prejudicando alguém nesse momento que você é constante com uma coisa ruim que você faz para você ou para uma outra pessoa. Ou a constância, que também falamos da natureza no início, então nós temos também a constância que o homem trata a natureza, a forma constante como ele vai tratando a natureza, da mesma forma ele também começa a interferir. Essa constância, ela vai proporcionando, vai tomando vulto, né? Essa constância vai proporcionando um volume de acumulado, né? De consequências, de efeitos. Então, também a constância muda uma natureza. A constância pode mudar um planeta. A constância pode mudar uma pessoa. Então, claro que para nós aqui, o que está mais próximo de nós é a nossa natureza humana, a nossa forma de ser. Então, essa natureza humana nossa que está no foco desse estudo de hoje da constância. Então, se você observar na sua vida, faça uma breve checagem
como se você fizesse uma lista com 2 colunas. A primeira você coloca pontos positivos, na segunda você coloca pontos negativos. E pode colocar diversas áreas da sua vida que você acha que está positivo e diversas áreas da sua vida que você acha que está negativo. E depois de cada item que você coloca nessa lista, procura observar com os olhos da constância. Procure aprofundar e saber como que essa situação positiva na sua vida, como que você alcançou isso? Quando que essa lei da constância, o quanto que ela contribuiu para que você chegasse, alcançasse esse ponto positivo na sua vida. Assim também você faz com a lista negativa. Então você tem, às vezes, algum vício, às vezes você tem algumas manias, às vezes você tem determinados comportamentos que não são bons, às vezes você tem uma forma de reagir diante dos fatos da vida. Então você tem vários condicionamentos que formaram a mecanicidade da sua mente, do seu subconsciente, que tem uma constância que se repete também. Então vai cada vez mais cristalizando aquele aspecto negativo que você apontou na lista. Então, com isso, fazendo todo esse diagnóstico da sua vida, desses 2 aspectos, com seriedade, né? Você pode fazer uma lista comprida, o que você quiser, sei lá. Há anos atrás eu não tinha minha gaveta arrumada. Por exemplo, minha gaveta de roupas não era arrumada, meu cabideiro lá não era arrumado, meu guarda-roupa. Aí eu comecei a colocar na cabeça que eu ia arrumar. Aí cheguei no final de semana animado ou animada, coloquei tudo em cima da cama, e aí comecei a organizar, selecionei tudo e criei um critério de organização das coisas, o que eu ponho aqui, o que eu ponho acolá. Aí você fez isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, esqueceu, estava atrasado, largou para lá e recolheu do varal, ou passou e pôs de qualquer jeito, e veio um outro e pôs também. Ou seja, perdeu. Aí você não esqueceu daquilo. Nossa, puxa vida, eu estava conseguindo. Aí a força da constância, se você plantou isso firme no seu coração, aquilo vai chegar até você de novo, você vai ter um estalo de novo, não, vou tentar de novo. Mas por que será que eu não consegui? Porque não teve uma constância. E o que acontece que derruba a constância, que interrompe a constância? Se a gente sabe que para a gente atingir alguma coisa boa, a gente precisa de constância, a ruim também. Então, por que você não consegue estar constante naquilo? Sabe por quê? Porque sempre você vai acontecer de aparecer as barreiras na sua frente. Você está indo no seu caminho, vão aparecer as barreiras, vamos dizer numa primeira mão, aparentemente externas. Vê uma situação. Por que eu estou falando externo, entre parênteses, ou entre aspas? Porque, na verdade, conforme você está dentro, você atrai o que está fora, por ressonância, por vibrações. Mas vamos deixar no externo por enquanto. Aí vem uma situação externa que te tira o foco, te tira a atenção, alguma coisa que é mais atrativa do que isso que você está fazendo constante. É mais interessante, é novidade. Então, às vezes, alguma coisa que você faz com constância, sem consciência, sem alegria, mesmo que seja uma coisa positiva, mas se você não tem a consciência do momento, aceitação daquilo e alegria daquilo, se você não vibra com a vida naquilo que você está fazendo,
Qual que é o risco? A mecanicidade. Então, na verdade, não é o externo que vai te tirar que vai te tirar atenção. É essa mecanicidade que você adquiriu. Quando você faz o constante mecanicamente falando, mesmo que seja uma coisa boa, pode cair na falta de consciência. Ou seja, o ser humano gosta de inovação, gosta de surpresa, gosta de emoções, ou gosta de grandes raciocínios, depende da pessoa, se ela é intelectual ou se essa pessoa é mental. É intelectual ou ou se a pessoa é intelectual ou se a pessoa é emocional. Depende, né? Então, o que acaba acontecendo? Ela vai enjoando daquilo, porque não tem novidade, está sempre igual. Não tem mais aquele fator de surpresa, de novidade, de jogar para cima, né? Não tem tanta adrenalina, ou não tem tanta dopamina, né? E outros hormônios mais aí. Então, por isso que a pessoa começa a entrar na monotonia, no desinteresse, cai a frequência dela, entra no piloto automático. Aí o cérebro, para poder economizar essa energia, ter energia para fazer outras coisas, ele joga essa atividade que você está tendo uma constância para o piloto automático lá para trás, né? Essa parte aqui do cérebro, parte instintiva, complexo R ou X, dependendo do lugar, fala de uma forma, o cérebro mais animal, né? Reptiliano, como diz. E aí você fica antenada ou antenado para o externo, para outras coisas. Facilmente você vai ser capturado ou capturada. Você quem? A sua atenção, o seu foco, a sua energia, a sua vida. Aí você sai fora. Isso é uma forma que acontece. Então, a constância principal da sua vida, da sua existência. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar você. Qual que é a principal constância? Não vamos falar assim do coração que está batendo, que eu já falei. Nem tampouco da respiração, né? Se não tiver constância na respiração, tchau. Mas algo no aspecto mental, emocional, ou da parte sua invisível. O que tem que ser constante dentro de você, que é imprescindível que seja constante? Porque senão você vai sofrer constantemente. Então, se você ganhou de presente, porque até hoje eu não sei de ninguém que comprou a sua vida, ninguém pagou nada pela sua vida, você ganhou de presente. Você não teve que fazer um investimento, uma poupança para poder ganhar essa vida aqui, falando tudo aqui. Não, de repente você, opa, estou aqui. Eu já tentei fazer isso um monte de vezes, de regredir para tentar lembrar meu primeiro pensamento, que pelo menos eu recordo, né? Porque muitos eu não vou recordar, que eu já pensei, mas não recordo, que está gravado na minha memória quando eu era criança, para poder, estou vivo, sou alguém, né? Então, para você manter essa vida, esse presente que você tem, você precisa estar constantemente com você. Nossa, meu Saulo está ficando maluco com essa história agora. Mas como que eu não ficaria constantemente comigo? Existe uma forma? Óbvio. A maioria das pessoas que eu me deparo por aí não ficam com ela própria. Essas pessoas ficam com quem? Com todo mundo, menos com ela própria. Aí quando você fala, quando pergunta para a pessoa alguma coisa dela mesma, ela
é uma desconhecida para ela mesma. Por incrível que pareça, se você já tem uma vivência, uma certa constância de olhar para você mesmo, quem sabe você está aqui por causa disso, porque você tem uma constância de olhar para si mesma ou para si mesmo, por isso que você está aqui. Mas se você não tem, você que está assistindo e não tem essa constância, se eu te pergunto, qual é o seu sonho? Me fala 3 pontos positivos, me fala 3 pontos negativos, me fala o que você precisa alcançar. A maioria das respostas que chegam quando eu faço esse tipo de pergunta é algo em relação a outras pessoas, algo em relação a coisas que está fora da pessoa, não tenha nada a ver com ela mesma. Tudo bem, às vezes é uma coisa, por exemplo, meu sonho é construir minha casa, porque eu pago aluguel, é difícil, então um dia que eu tiver uma casa perfeita, tudo bem. Mas ele falou, bom, ele está pensando nele para ele se proteger. Tudo bem. Mas percebe como é algo muito básico? O básico, que é aquilo que tem a ver com os códigos de sobrevivência, isso todo mundo já corre atrás. Aí vem uma outra fase onde a pessoa consegue resolver essa parte dos códigos de sobrevivência, pelo menos em algumas áreas mais, mesmo que algumas levam um certo prejuízo, mas ele está já num determinado nível e tal, aí ele começa a gostar dessa brincadeira, porque ele já venceu os códigos de sobrevivência, ele já sobrevive bem, já sobra recurso para ele ou para ela. Aí ele gosta. Depois que ele gosta dessa brincadeira, que ele teve as constâncias na vida dele, que ele foi angariando tudo isso. Por ele gostar dessa brincadeira, tem um perigo aí, que é ele começar a gostar de poder. Poder. E pensa ele, porque tem dinheiro no banco. Pensa ele, porque tem saúde. Pensa ele, porque tem uma família. Pensa ele, porque tem um negócio, um empreendimento. Pensa ele ou ela, que já está resolvido os códigos de sobrevivência. Entretanto, mal sabe este que o poder faz parte dos códigos de sobrevivência. Basta você olhar os bandos dos animais que estão soltos na natureza, os macacos, por exemplo. Observe o comportamento de um grupo. Quem é que come primeiro? Quem é que tem a parceira primeiro, a preferência da melhor parceira do grupo? Quem é que recebe do bem, do bom e do melhor ali no grupo? Aquele que tem poder. E esse poder pode ser alcançado de várias formas. A pessoa pode, pela inteligência dele, conquistar pelo afeto o poder. Ele pode conquistar pelo amor o poder. Ele pode conquistar pela violência. Uma pessoa que tem uma constância de violência na sua psique, ele vai desenvolvendo a tal ponto essa violência que ela passa a ser sutil. Essa violência, ela passa a ser tão sutil, mas por ser constante, que pode matar internamente uma outra pessoa. Reflita se faz sentido isso que eu estou falando agora. Então, veja o poder da constância. E se você
de repente se depara da necessidade de ter poder. Por quê? Porque foi o que você aprendeu. A sua mente aprendeu. Você sempre foi o segundo ou a segunda, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, o último, o excluído, o abandonado, o que ninguém olhou para você, ou te humilhou, te ofendeu pelo poder do mando. Eu que mando, você tem que obedecer por falta de amor, de sabedoria, de inteligência na psique. Colocou violência na sua psique, na sua vida. Então você sempre ficou por baixo, achando que você é menos, que é incapaz, que não vai conseguir, que não vai vencer, que jamais vai ter poder. Mas aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. Opa, você vai observando como age o poder em você. Aí, para você poder sair desse sufoco, o que você faz? Aplica aquilo que você aprendeu que fizeram com você. Você aplica perante as pessoas que convivem com você. De repente, você está pisando nos outros sem saber. Porque você não tem constância de olhar para si mesmo, ou para si mesmo. É como se algo dentro de você funcionasse constantemente no piloto automático, na mecanicidade da vida. Então, essa constância tem diversas ramificações ou, vamos dizer assim, acessórios, né? Ou classificações. Nós temos a perseverança, a resiliência, a paciência, a tolerância, a frequência, a intensidade. Tem muitas coisas que estão nesse universo da constância. Entende? Agora, você precisa constantemente estar checando conscientemente aquilo que você faz constantemente. Labirinto, hein? Muitas vezes por insegurança, por medo, né, pela sua experiência de vida, você pode cair também num equívoco, que é quando você está constantemente agindo de uma forma que de início funcionou e depois não funcionou mais. Pode ser uma coisa boa, num determinado tempo. Só que, por exemplo, nós que é constante esse amadurecimento, essa curva, né, do amadurecimento, do crescimento e envelhecimento até a morte, né, tem uma curva. Isso é constante no ser humano, todo ser humano acontece esse fenômeno. Então, essa mudança que é constante em nós precisa de ajustes também. Então, se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, uma dessas faixas, você não pode manter a mesma constância, o mesmo ritmo, na mesma intensidade, na mesma frequência e numa determinada função. Constantemente você precisa fazer essa checagem que eu informei, onde você checa como estão as áreas da sua vida, a tal tabelinha lá, pontos positivos, negativos, examinar isso, como está, e fazer pequenos ajustes. Constantemente pequenos ajustes. Porque se você observar algumas coisas que você já fazia há 10, 20, 30 anos atrás, você não consegue mais fazer. E tem certas coisas que você não conseguia fazer com 10, 20, 30 anos atrás e hoje você faz, ó. Só que você às vezes está com a sua mentalidade constante
numa mentalidade jovem, imaturo ou imatura, ou com medo, ou com inseguranças, porque você ficou constantemente sem olhar para si mesma ou para si mesmo, e você perdeu oportunidades de amadurecer, de se transformar. Você ficou constantemente numa idade psíquica. Com isso, o corpo foi avançando e a psique não. Aí você está numa certa idade que você não consegue mais fazer aquilo que era para ser coerente com a sua idade. Porque você está preso, está presa no passado. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Uma coisa que é constante, olha, isso que eu vou falar agora aqui vai superar tudo que você tem de constante na sua vida, pelo menos até a hora de sua morte. É esse presente momento aqui. Esse presente momento aqui, ele é constante. Você já conseguiu viver o ontem ou o amanhã? Não, você sempre está aqui, né? Eu, pelo menos, toda vez que você está me vendo, pode ser que eu esteja no passado. Você está assistindo uma gravação. Mas nesse momento que eu estou gravando, eu estou aqui. E você que está assistindo está aqui também. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Toda vez que você estiver assistindo, vai ser no aqui. Você não vai se transportar nessa data de hoje, onde eu estou gravando. Compreende? Então, essa constância te dá o poder da transformação. Porque se a sua psique não evoluiu, você pode evoluir quando? Amanhã? Não, agora. Evolua. Se arrisque. Dê um passo a mais. Porque você vinha numa constância e parou. É só continuar da onde você parou. Não tem problema. Com a sua experiência que você tem, 10 anos que você deixou para trás, você pode em uma semana fazer isso. Você pode fazer em um dia. Você pode fazer em um momento, em uma meditação, numa olhada que você der para você mesmo ou para você mesmo. Reflita se faz sentido isso. Então, essas sensações de que perdeu tempo, e agora como é que faz? Eu estou mais perto de lá do que de cá. Ilusão. Ilusão. O tempo foi criado, a medição do tempo foi criado pela indústria. Mesmo antes do período industrial, as pessoas contavam os dias, tudo bem. Mas falando do nosso tempo contemporâneo, nós temos essa medição do tempo como um modo de domínio, de poder. Foi colocado na psique humana que tem que trabalhar no horário comercial. Tem agora é horário de trabalho. Então, poucas pessoas conseguem passear num parque numa quarta-feira, 2 horas da tarde. Se for domingo, sábado, tudo bem, né? Almoçou tarde lá e tal, vai passear. Então, a mesma coisa você acaba fazendo com a sua psique, com a sua vida, com a sua existência. Você fala, eu vou viver no período comercial, no piloto automático, e quando chegar fora do horário comercial, aí eu vou olhar para mim. Só que a constância de você ficar trabalhando, olhando para fora e não olhando para dentro, olhando para os processos externos e não olhando para os processos internos, nos processos externos,
É nesse momento que você vai adquirindo nessa constância o esquecimento de si mesmo, cada vez mais. Salvo se você tem uma constância à recuperação de olhar para si mesmo. Esse olhar para si mesmo também tem um outro aspecto que, se você fizer constantemente, não vai ser bom. Qual é? Nós temos 2 olhos físicos, mas nós temos muitos olhos internos que nós podemos utilizar para olhar a mesma coisa. Ou seja, nós podemos ter vários pontos de vista, ou nós podemos ter vários ângulos de visão para você poder analisar, para você checar, para você decidir, para você escolher algo, uma situação, um fato. Então, se você coloca os seus olhos críticos dentro de um olhar para fora, você já sabe o que pode acontecer, um olhar crítico. Aí existe aquilo que inventaram para amenizar, que é uma crítica construtiva. Tudo bem, o nome já está falando, é construtivo, ótimo. Agora, se você fizer uma crítica que seja construtiva, consciente, ótimo. Mas se você faz uma crítica, se você se autocritica constantemente, sem consciência, sem amor, sem afeto, sem misericórdia, sem tolerância, sem paciência, com muita exigência, o que vai acontecer? Essa constância crítica, você vai estar constantemente se reprovando. Você vai estar se bloqueando. Você vai estar cada vez mais achando que tudo está ruim. Mas se você está numa constância, não vai mudar nada. Então, por isso, se você observar alguma área da sua vida na tabelinha lá que está negativo lá, e fala, peraí, qual foi o que eu fiz de constante na minha vida que chegou nesse aspecto? O que eu fiz de constante, de barreira, que eu permiti parar naquela barreira, que eu não pude avançar e me livrar desse aspecto negativo? Então, através desse autoconhecimento, dessa autoconsciência, dessa visão que você começa a ter para si próprio, com isso, você consegue fazer diferente. Então, essa mudança de visão que você tem, que você começa a fazer diferente alguma coisa, se constantemente você fizer isso, você vai estar constantemente evoluindo, você vai estar constantemente melhorando, você vai estar constantemente errando também. Pois se você está parado ou parada, estagnado ou estagnada, pode ser que você erre menos, é mais seguro, não é? Para um aspecto, é mais seguro. E se de repente você se lança, você começa a errar mais também. Ué, ótimo. Como dizem as startups, erre depressa. É como assim? Erre depressa. Já que tem que errar mesmo, já que vai errar menos, já que o errar faz parte do processo, erre rápido, para corrigir rápido, para acertar rápido, para escalar rápido. Estude empreendedorismo das startups, dos unicórnios aí da vida. Então, se você tem uma constância, forma de lidar com a vida, você pode transformar aquilo que está constantemente ruim na sua vida. Olha que coisa doida, né? Então, a constância está em praticamente tudo que a gente faz. A constância.
E agora, para colocar mais emoção ainda nessa fala, existe uma única coisa que não muda. Eu estou falando de mudança também, né? Que aquilo que é constante, você consegue alterar aquilo que está constantemente ruim. Mas tem uma coisa que você não muda. Sabe o que é? É a lei, uma lei. Por isso que você não muda. É a lei da impermanência. Nada é permanente. Nada é igual. Meu Deus, agora deu um nó aqui na minha cabeça. Então, se existe a lei da impermanência, que nada fica permanente, tudo se transforma o tempo todo, como é que faz? Esse fluxo de algo que está sempre transformando, está sempre evoluindo, porque existe uma constância de impermanência. Então, quando fala constante, a pessoa fala, vou enjoar. Não vou aguentar. Quero novidade. Se você vê alguma novidade na sua frente, procura olhar o verso do que está na sua frente, a parte do verso da sua frente. Vai estar escrito uma palavrinha assim, poder. Se tem uma novidade na sua frente, do outro lado está escrito poder. Alguém, pelo poder, está te colocando uma novidade para tomar o seu poder de escolha, o seu poder de olhar para si próprio, o seu poder de saber aonde você vai indo, para onde. Então eu vou fechar os olhos, vou deitar no caixão, tchau, porque não dá para fazer nada. Porque eu adoro novidade. Eu falar para você, o que é novidade, eu estou dentro. A diferença que você pode fazer quando você vai olhar uma novidade é você olhar o que está por trás da novidade e você olha o que está por trás de quem está interessado na novidade. Se você olhar por trás de quem está interessado na novidade, você pode realmente ter uma escolha. Você pode realmente até gozar daquela novidade, aproveitar a novidade. Mas você sabe quem está por trás aqui. Então, se tem alguém por trás lá, e você sabe quem está por trás aqui, você já tem como avaliar se é viável ou não é viável aquilo, essa novidade. Faz sentido até aqui? Então é isso, a constância é algo, é um poder também. É um poder no sentido de capacidade, de dom. É um poder no sentido de recurso que nós temos, que nós podemos utilizar a nosso favor ou contra. Mas se você usou contra, é com a constância do bem, do amor, da consciência, é que você conserta aquilo que deu ruim. Faz sentido? Se você tem uma panela fosca, porque você não lavou direito a vida inteira, mas pegar um produto lá com uma palha de aço ali e for esfregando constantemente, passando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, esfregando constantemente ali. De repente você tem uma panelinha brilhante. Recuperou. Ok? Então é isso que eu tenho para dizer hoje sobre a constância. Então observe os pontos positivos da sua vida que foram construídos com a constância. Observe
os pontos negativos da sua vida que foram construídos com a constância. Não se importe com o tamanho de cada passo nessa constância. Uma coisa é certa, quanto menor o passo e mais constância, é que você consegue mais distância, mais você consegue conquistar aquilo que você precisa, seja para construir ou para destruir aquilo que não está bem. Espero que você tenha gostado e nessa constância continue conosco aqui.